Dar como tema aquilo que o Senhor colocou no meu coração hoje, o seguinte: a que grupo você pertence? Lucas 25, versículos 1 a 10 diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Porque as insensatas, ao tomar as lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite juntamente com as suas lâmpadas. Mas tardando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. Mas à meia-noite houve um clamor: eis aqui o noivo, saia ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e arrumaram suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmas, para que não aconteça que não haja suficiente para nós e para vós. Mas enquanto iam comprar, chegou o noivo, e as preparadas entraram com ele para a festa das bodas, e foi fechada a porta. Mais tarde, as outras virgens também chegam dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondendo disse: de certo vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, já que não sabeis o dia nem a hora. Amém. Jesus, quando aqui esteve, falou em parábolas. A maior parte das pregações de Jesus, das falas de Jesus, foi em parábolas. E essa parábola das 10 virgens é uma delas. Eu estive meditando nessa palavra e também estive estudando essa palavra. E essa parábola é uma das parábolas menos entendidas. As pessoas, na verdade, não entendem muito essa parábola. E eu quero falar com os irmãos essa noite exatamente sobre ela. Porque Deus me mostrou algumas coisas e obviamente temos que entender essa parábola do capítulo 25 à luz do capítulo 24. No capítulo 24, Jesus vem falando a respeito do final dos tempos. Ele fala a respeito das coisas que viriam. Se você ler depois na sua casa o capítulo 24, você vai ver que ele fala a respeito dos sinais que aconteceriam no tempo do fim. E nós temos visto, obviamente, muitos sinais acontecendo, muito mais do que antes. Você pode dizer assim: pastor, os terremotos sempre houveram. E é verdade, eles sempre existiram. Todavia, não com a intensidade que nós temos hoje. Você pode dizer assim: pastor, fome sempre houve. E eu vou dizer também para você, nunca houve tanta fome como está havendo no momento. Pastor, enfermidades sempre houveram. E eu vou dizer para você que nunca houve tanta enfermidade quanto hoje. Ou seja, os sinais que Jesus disse que aconteceria, estão acontecendo. Mas ele não parou ali, porque no capítulo 25 ele fala a respeito dessas virgens, dessas 10 virgens. E eu queria falar com você hoje exatamente a respeito dessas 10 virgens. Porque a palavra do Senhor diz que elas eram 10 delas, mas 5 eram nécias, ou 5 eram tolas, 5 eram negligentes e 5 eram sábias. E a palavra diz que elas então saíram a esperar o noivo. E por algum acontecimento o noivo não veio na hora que elas esperavam, de certa maneira. E todas elas dormiram. Mas de repente você leu o texto, eu li o texto com você, você acompanhou o texto comigo. Você viu que num determinado momento alguém gritou: olha, o noivo está vindo. E aí todas elas levantaram e começaram a preparar as suas lâmpadas, as suas lamparinas. E a Bíblia narra que 5 delas não levaram ou não tinham o que era necessário para que essas lâmpadas fossem acesas, que era o azeite. E o texto fala por si próprio. E eu gostaria hoje de começar a explanar isso com os irmãos, porque essas virgens representam, na verdade, os crentes. Todas elas representam um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas,
elas todas saíram ao encontro do noivo. Então, se nós fôssemos trazer para hoje, eu diria assim, que essas 10 virgens representam a igreja, e todas elas têm de sair, e saíram, e vão sair ao encontro do noivo. Só que veja, metade delas são insensatas. O que eu consigo entender com isso, se você ler um pouquinho antes, o capítulo 24, ele fala a respeito de 2 pessoas estarão no campo, uma será tomada, a outra será deixada, 2 pessoas estarão nas suas casas, uma será tomada, a outra será deixada. Jesus aqui parece que ele dá uma porcentagem, obviamente que eu não estou afirmando que será 50% salvo, 50% não salvo, não é isso. Mas ele parece dar uma porcentagem de pessoas, ou seja, ele está dizendo assim, olha, um grupo de pessoas dentro dessas 10 aqui, e se nós trouxéssemos para hoje, um grupo de pessoas dentro dessa que estão aqui, ou dentro dos que estão na igreja, um grupo é considerado sábio, e o outro grupo é considerado nécio. As virgens falam exatamente de nós, crentes em Jesus Cristo. Veja que todos eles, de certa maneira, todas elas eram virgens. Todas elas eram do mesmo contexto. Isso fala da igreja, fala de nós. E todas elas levam suas lâmpadas. E o que as lâmpadas representam? As lâmpadas representam suas vidas, a nossa vida, a minha vida e a sua vida. E dentro disso também ele fala a respeito de que 5 delas levaram azeite e 5 não levaram. E o que representa o azeite? O azeite representa a salvação. O que Jesus estava dizendo é que nos últimos dias haveria um grupo de pessoas que dentro desse contexto dessas pessoas, metade delas, ou seja lá uma porção delas, seriam pessoas prudentes, pessoas que realmente entenderam e aceitaram a Jesus Cristo como seu único Salvador. Veja, eu vou trazer para um contexto mais próximo, para que nós entendamos. Dentro da igreja de Jesus, para que você entenda melhor, dentro da igreja de Jesus, existem 2 tipos de pessoas. Existem aqueles que são os prudentes, e existem aquelas pessoas que são consideradas imprudentes, ou nécias. Aquelas pessoas que ainda não entenderam. Dentro desse conjunto de pessoas, existe um grupo que são os salvos em Jesus Cristo. Veja, existe um grupo, mas metade deles, aqui no contexto, uma parte dessas pessoas são salvas, e a outra parte não é salva. É isso que a parábola está tentando nos mostrar. Há pessoas no nosso meio que um dia disseram assim para Jesus: eu aceito o Senhor como meu único Senhor e Salvador. E há pessoas no nosso meio, e quando eu falo nosso meio, estou falando dentro da igreja, pessoas que gostaram do ambiente, pessoas que desejam, de certa maneira, estar com o noivo, mas essas pessoas não tiveram ainda um encontro real com ele. Essas pessoas ainda não se encontraram de fato e de verdade com Jesus. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você algo muito importante, porque nós temos que entender isso. Quando alguém tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada. Quando alguém tem um encontro real com Jesus, começa a ver nele uma metamorfose, a tal ponto de Paulo dizer assim, que quando você aceita Jesus, a metamorfose, e nós entendemos o que é metamorfose. Metamorfose é o que acontece com a lagarta quando ela se transforma numa borboleta.
Quando você olha para uma lagarta, você jamais vai imaginar que aquele animal que rasteja, aquela coisa feia, aquela coisa muitas vezes horripilante, vai se transformar em uma linda borboleta. Isso é o que acontece, que Paulo diz que acontece com a nossa vida. Metamorfos é o que acontece quando nós temos um encontro real com Jesus. Começa a haver uma transformação ao ponto de muitas e muitas vezes, depois de um certo tempo, as pessoas não nos conhecerem mais. Elas começam a olhar para nós e começam a ver que há uma diferença em nós. Nós precisamos compreender isso. Voltando agora para o texto, essas mulheres, essas virgens, elas esperavam pelo noivo. E veja que eu estou falando aqui, e Jesus está falando, porque Ele está falando num contexto de fim dos tempos. Então nós vimos os sinais, nós vimos as coisas, mas está acontecendo alguma coisa aqui, e Jesus está falando para a igreja aqui, aonde a igreja tem a expectativa de se encontrar com o noivo. Nós cantamos muitas vezes Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós desejamos que Ele venha, nós temos a expectativa que Ele venha. Mas também, assim como essas virgens não sabiam a hora, nós também não sabemos a hora. Nós não sabemos a hora que o noivo vem. E o noivo aqui, obviamente, nós todos sabemos, é Jesus. E isso fez, no caso delas, e faz hoje, com que elas adormecessem. Veja, irmãos, há uma expectativa no nosso coração. Há uma expectativa. Nós queremos que Jesus venha. Mas como Ele ainda não veio, e já na época dos apóstolos eles esperavam Jesus e Ele não veio, a tendência nossa é exatamente fazer como essas virgens fizeram. Elas dormiram. E nós também, a igreja de Jesus, muitas vezes está adormecida, porque espera, Ele não vem, acabamos dormindo, acabamos deixando com que as situações da vida nos abatam e adormecemos. Ficamos adormecidos, porque não sabemos o tempo, não sabemos o tempo. E o adormecer nosso aqui é exatamente essa situação de não nos importarmos mais com as coisas. Nós crentes estamos numa situação que nós não nos importamos mais com aquilo que muitas vezes está acontecendo ou pode acontecer. Porque de certa forma nós estamos também dormindo. Mas a Bíblia fala a respeito de um contexto aqui. Diz assim: mas à meia-noite. Obviamente que eu não estou dizendo aqui também que Jesus voltará à meia-noite. Não é isso que o texto diz e não é isso que essa palavra significa. Isso fala de um tempo inesperado. Quando pensamos que nesse tempo é improvável que aconteça, ou seja, Jesus virá no momento que nós não estamos imaginando. Meia-noite fala de um tempo que, porque veja bem, o que pode acontecer à meia-noite? Geralmente estamos dormindo, geralmente há o silêncio. Jesus vem num tempo e virá num tempo inesperado. Nós estamos vendo acontecer, nós estamos vendo acontecer os sinais aqui no Brasil. Coisas que estão acontecendo aqui, que quando nós paramos para olhar, e eu recebi essa tarde um videozinho falando a respeito deste final aqui acontecendo no Brasil. E obviamente que aquilo me chamou a atenção. E obviamente que nós precisamos estar preparados, porque as coisas estão sendo complicadas para nós.
Já estamos sentindo a perseguição. Algumas pessoas, você já tem acompanhado, algumas pessoas já estão sendo presas. O pastor da igreja de Lagoinha está sendo acusado, o filho do pastor principal. Outras coisas estão acontecendo no Brasil em relação a nós. Existe um projeto de lei que está sendo para ser aprovado, que vai fazer com que, vai fazer se acontecer, não é? Que as Bíblias sejam retiradas de lugares públicos. Os símbolos religiosos, de certa maneira, certo tempo atrás já foram cortados. Mas agora é um projeto para que as Bíblias sejam retiradas. E mais para frente haverá outro projeto, onde nós seremos pessoas que não poderemos mais falar. Porque esse livro, a intenção é tirá-lo de circulação. Coisas que estão acontecendo e nós estamos muitas vezes inertes, ou estamos dormindo em relação a tudo isso. Mas houve um grito: o noivo vem, o noivo está chegando. E aquelas 10 virgens, elas acordaram e começaram a arrumar as suas lâmpadas. Lâmpada aqui fala de checar se a nossa vida de fato é salva. As lâmpadas aqui falam de possibilidade de entrar ao noivo, porque é isso que elas proporcionaram aqui no texto. Lâmpada aqui fala da nossa vida, de checar qual a motivação para que nós estejamos nos encontrando com o noivo. E eu quero aqui mais uma vez fazer um questionamento aqui, para que nós venhamos a pensar hoje. Como é que está a nossa lâmpada? Como é que está? Ela está com o óleo? Porque temos que arrumar a nossa casa, temos que arrumar a nossa vida. A pergunta é: como é que vai a nossa vida? Como é que vai a sua vida? Como é que vai a sua vida? Porque no reino espiritual, certamente pelo contexto que nós estamos vivendo no mundo hoje, um grito já se ouviu: o noivo está vindo. Certamente no mundo espiritual esse grito já foi dado. E nós precisamos entender e ouvir e começar a preparar a nossa vida, as nossas lâmpadas. Porque muitas vezes elas não só estão sem óleo, mas elas estão quebradas. Muitas vezes a nossa vida, ela não está preparada para se encontrar com o noivo. E se nós não tivermos a nossa vida preparada para se encontrar com o noivo, certamente não iremos entrar ao noivo. Assim como essas virgens nécias do texto, elas não estavam, elas tinham as lâmpadas, perceba, mas elas não tinham o ingrediente necessário para que aquelas lâmpadas estivessem acesas. E elas então não puderam entrar. Arrumar as nossas lâmpadas significa ver uma autoconhecimento. Eu gosto sempre disso. A mensagem precisa nos levar à reflexão, amém? Eu preciso pensar, você precisa pensar: eu estou preparado? Eu estou preparado para a chegada do noivo? Estamos preparados? Ou apenas estamos com as nossas lâmpadas, mas falta arrumá-las? As preparadas, aquelas que tinham o óleo, aquelas que de fato eram salvas, elas tinham as suas vidas preparadas, porque elas colocaram o óleo nas lâmpadas. E o óleo aqui fala da salvação.
Perceba, lâmpada fala da sua vida e da minha vida. O óleo é a presença do Espírito Santo, sem o qual nós não podemos ver a Deus. Estou falando aqui de novo nascimento. Estou falando aqui de uma vida transformada. Estou falando aqui de uma vida que realmente pode dizer assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estou falando de uma vida aqui que pode a qualquer momento, sem preocupação, esperar o noivo, porque está preparado para ele. As preparadas entraram. E eu quero dizer algo aqui: só os que estão preparados também entrarão. Ah, mas eu ia à igreja. Não importa, Jesus está falando à igreja. É interessante, Jesus não está falando aos ímpios, Ele está falando do fim dos tempos. Perceba, irmãos, Jesus está falando a respeito desse tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim. E Jesus está falando para a igreja. E Jesus está falando que um grupo de pessoas dentro da igreja, que são virgens, fazem parte do mesmo grupo. Mas essas pessoas não estão preparadas e não entrarão às bodas do Cordeiro, não entrarão ao noivo. Você entende isso? Precisamos de reflexão, precisamos refletir na nossa vida. Hoje é um dia para nós refletirmos a nossa vida. E veja o que o texto diz. Ele diz assim no versículo 11: mais tarde, as outras virgens também chegam dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E veja a resposta do noivo. Mas ele respondendo disse: de certo vos digo, não vos conheço. Amados, triste será o dia em que ouviremos o alarido das trombetas, o grito: o noivo está vindo. Triste será esse dia para aquelas pessoas que estão na igreja, que viveram na igreja, que foram à igreja, que participaram do culto, mas que não tiveram um encontro real com Jesus, e por causa disso são lâmpadas vazias, são lâmpadas sem óleo, são lâmpadas sem a certeza da salvação. E essas pessoas não vão entrar, mas correrão atrás do noivo, mas não entrarão, porque a resposta é a mesma de Apocalipse. Quando todos nós chegaremos diante do Senhor, e haverá um grupo lá que diz assim a palavra: Senhor, Senhor, em Teu nome fizemos milagres, em Teu nome falamos novas línguas, em Teu nome, Senhor. E a resposta do Senhor será a mesma que Ele deu em Mateus capítulo 25: eu não vos conheço. Amados, hoje é o dia de refletir se verdadeiramente estamos preparados. Hoje é dia de refletir se estamos prontos para a volta do Senhor Jesus. Eu quero encerrar com o alerta, versículo de número 13: vigiai, vigiai, pois, já que não sabeis o dia nem a hora. A igreja de Jesus está dormindo. Está dormindo. A voz do grito já está soando. É hora de acordarmos e nos prepararmos e analisarmos
se a nossa vida realmente teve um encontro com Jesus. Amém? Eu quero encerrar essa mensagem lhe fazendo a pergunta mais importante da sua vida. A resposta é você quem vai dar a você mesmo. Eu não preciso saber a resposta, eu tenho que saber a minha resposta. A pergunta é essa: que grupo você pertence? Você pertence ao grupo daqueles que estão preparados? Ou você pertence ao grupo daqueles que estiveram no meio, fizeram parte do meio, mas não prepararam as suas vidas e nunca receberam a Jesus como seu único Senhor e Salvador? Feche seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor. Eu não vou pedir para você vir à frente, mas você sabe da sua vida melhor do que ninguém. Você sabe da sua vida, você sabe como você está, você sabe qual grupo você pertence. Se você faz parte desse grupo de pessoas que a Bíblia chama de nécios, pessoas que não tiveram ainda o encontro com Jesus e então não tem óleo nas suas lâmpadas, ou pessoas que já tiveram um encontro com Jesus, têm as suas vidas arrumadas e óleo dentro das suas lâmpadas. Senhor, em nome de Jesus, Tu conheces cada vida que está nesse lugar, Tu conheces as pessoas que estão aqui. Elas sabem, Deus, elas sabem como elas estão diante de Ti. Elas sabem a que grupo pertencem. E nessa noite eu quero te pedir, se houver alguém aqui, Senhor, que está no grupo daquelas que são consideradas nécias, que elas possam mudar de grupo hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que elas possam dizer a Ti: Senhor, eu quero mudança, eu quero transformação, eu quero estar preparado para entrar ao noivo. Que elas possam dizer isso, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e continuará a fazer. Muito obrigado, Senhor. Eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Nesse espírito, nós vamos dedicar ao Senhor nosso dízimo, nossa oferta. Você que trouxe hoje seu dízimo, sua oferta, pode sair do seu lugar e colocar nessa taça aqui. Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pelo dízimo, pela oferta. Uso, ó Deus, para a glória e honra do Teu nome. Tu sabes que precisamos saudar os nossos compromissos. Tu sabes, Senhor, de todas as coisas. E eu oro para que o Senhor multiplique o dízimo, a oferta, e que o Senhor abençoe o dizimista, o ofertante, na medida que eles precisam, ó Deus, de Ti. Em nome de Jesus. Abençoa também aqueles que não puderam trazer hoje, mas certamente domingo, sábado que vem o farão, Pai. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Eu quero... Seus irmãos notaram que a pastora não está presente hoje, mas a pastora está passando por um período de crise de enxaqueca e realmente está muito complicado, porque nós até já fomos em alguns especialistas, mas semana retrasada que ela estava também com essa dor, fomos um especialista, mas pelo jeito não está adiantando muito não.